Fala galera, hoje é dia de Gavião Arqueiro Pequenos Acertos. É uma história da Marvel, escrita por Matt Fraction e desenhada principalmente por David Aja no ano de 2013. Pequenos Acertos é a sequência direta de Minha Vida como uma Arma, a série nos quadrinhos que basicamente reinventou o Gavião Arqueiro. Então para continuar esse vídeo aqui, você tem que ter visto o vídeo anterior. Por isso, o link para Minha Vida como uma Arma tá aqui na descrição. Mas se você já conhece a HQ ou já viu o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa no dia 18 de dezembro. Clint Barton segura vários fios, perguntando qual ele deve cortar. Nervoso, Tony Stark tenta guiar o Gavião Arqueiro a fazer a escolha certa. Até que Clint finalmente decide cortar um fio, mas acaba não resolvendo o problema. Todos os aparelhos eletrônicos do seu apartamento continuam emaranhados, e nem mesmo o Homem de Ferro é capaz de ajudar a resolver isso. 5 dias antes, o Gavião Arqueiro lutava ao lado do Homem-Aranha e do Wolverine contra a Ima. Mas, derrubado durante a batalha, Clint percebe que talvez seja uma boa ideia tirar uma folga no fim de ano e assistir o fim da temporada da sua série favorita, Dog Cops. De volta no dia 18, Tony Stark sugere que eles desistam de tentar organizar os fios dos aparelhos e simplesmente comprem tudo de novo, para que Clint assista logo a série antes que tome algum spoiler. Um dia antes, no dia 17 de dezembro, Clint Barton aproveitava a folga dos Vingadores e decidiu que era hora de arrumar o seu apartamento. Para isso, ele começa a abrir algumas caixas de mudanças que fez poucos dias antes. Só que a organização é interrompida quando Simone, uma das vizinhas do Gavião, bate na sua porta junto do zelador e pede para que ele conserte a TV a cabo, agora que Clint é o dono do prédio. Mas Clint pergunta por que o próprio zelador não faz isso, e ele responde que, além da forte neve e do local perigoso que a antena da TV fica, ela foi danificada por uma flecha, e ele não tem como consertar isso. Assim, a gente volta ao dia 14 de dezembro, 3 dias antes, para entender o que aconteceu. Durante uma confraternização entre vizinhos no terraço, Grills, o homem que sempre fica na churrasqueira, presenteia Clint com um aparelho de TV para que ele possa gravar Dog Cops, a sua série favorita. E ele dá um Feliz Natal adiantado ao Gavião Armeiro. Clint ainda tenta corrigir para Arqueiro, mas não adianta muito, e Grills continua chamando ele assim mesmo, o Gavião Armeiro. Nesse momento, uma das moradoras se aproxima e avisa que tem um grupo de homens com tacos de beisebol na entrada do prédio, e todos estão vestidos com agasalhos de ginástica. Assim, Clint desce com o seu arco e flecha e desarma um deles, avisando para que fiquem longe do seu prédio. Mas Clint acaba sendo surpreendido quando 2 vans com mais integrantes da gangue chegam, iniciando praticamente um espancamento contra o herói. Amarrado e com um saco na cabeça então, Clint é levado até um armazém. Ali, quando eles removem o saco da cabeça de Clint, ele se vê cercado por vários membros da gangue e um senhor de mais idade estava bem na sua frente. Esse era o líder do grupo de criminosos. Ele informa que não tem problema que ele tenha comprado o prédio, ou ter ajudado a esposa de um dos membros a fugir da cidade, aquela ruiva que ele comprou o seu carro um tempo antes. Mas acontece que o Gavião Arqueiro cruzou a linha quando roubou dinheiro dos mafiosos. E o velho então dá um ultimato ao Gavião. Clint tem que ir embora da cidade ou eles vão matar todos os moradores do seu prédio. Clint então é levado de volta e jogado na frente do seu prédio. E disposto a evitar que os moradores sejam mortos, ele pensa realmente em ir embora. Mas antes, ele embrulha o seu arco para presente e pede para uma vizinha, que é entregadora, para deixar o presente nas mãos de Kate Bishop. No próximo dia então, no dia 15 de dezembro, Kate Bishop aparece na sua porta e questiona o motivo dela ter recebido o arco do Gavião Arqueiro.
tentando fazer parecer que era só um presente de Natal, enquanto coloca suas coisas em caixas de mudança, Clint acaba contando para Gavião sobre a ameaça da gangue do agasalho. Kate fica revoltada que ele realmente planeja deixar a cidade e ela então devolve o arco, dizendo que a coisa certa a se fazer seria ficar e lutar como herói. Fugir nunca resolveu os problemas de ninguém. Assim, Clint pensa muito no que fazer, e no dia 16 de dezembro ele decide ficar. E quando a gangue aparece, ele resolve aquilo como um herói. Clint não fugiu. Desse jeito, agora, no dia 19 de dezembro, depois de ter finalmente desfeito as caixas de mudança e arrumado a antena e de ter comprado um novo sistema de TV, Clint recebe a visita de Simone e dos filhos, porque ele se ofereceu para ser babá das crianças, para que a mãe possa ter um tempo de descanso. E ela pergunta se não tem problema nenhum com isso, ou se ele não deveria estar em outro lugar. E Clint então responde que não, ele não vai a lugar nenhum. 2 meses antes, Clint já tinha uma grande proximidade com as pessoas do seu prédio. Como por exemplo quando, numa noite de outubro, uma forte tempestade começou a cair em Nova York e Clint ajudou Grills a ir para a casa do seu pai, porque pelo visto aquela não era uma simples chuva. Aquela foi a chamada de tempestade do século. Era a passagem do furacão Sandy. Mas quando Grills e Clint chegaram na casa e começaram a preparar tudo, o pai de Grills só bebia e reclamava. Só que quando Clint foi pegar mais suprimentos no seu carro, ele vê uma enorme enchente se aproximando da casa. Assim, ele volta correndo e coloca pai e filho no andar de cima da casa, o mais rápido possível. E com os dois seguros, Clint volta para a rua para ver o seu carro. Mas já era tarde. O Dodge Challenger tinha sido levado pela água. Ao voltar mais uma vez para dentro da casa, Clint percebe que Grills não estava ali no andar de cima. E o pai diz que ele foi pro porão inundado pegar alguma coisa. Desesperado, Clint corre para salvar Grills, que estava quase se afogando. Acontece que Grills queria salvar as coisas que eram da sua falecida mãe. Essas eram as suas últimas lembranças, mas a inundação destruiu tudo. Só que Clint mostra que essa não era sua última lembrança. Grills e o pai ainda têm um ao outro. E isso é o que mais importa. Mais tranquilo agora, o pai de Grills diz que tem um barquinho no sótão, o que é suficiente para eles saírem dali. Um tempo antes, quando o Gavião Arqueiro ainda estava organizando as coisas com Grills antes de ir embora, ele conversa com Kate Bishop, que estava pronta para ir para uma festa de noivado em Nova Jersey. Clint estava preocupado com a tempestade, mas Kate diz que uma chuva não pode causar muito dano num hotel 5 estrelas, né? Foi o que ela achava, porque no momento que o furacão passa por ali, leva menos de 1 minuto para que a inundação acabe com a eletricidade e deixe todos no hotel presos e no escuro. Isolados no hotel durante toda a madrugada, alguns convidados começam a se sentir mal e o resgate só vai ser possível no meio do dia. Então, disposta a pegar medicamentos, Kate mergulha no estacionamento inundado para buscar o seu arco e flecha no carro. Assim, ela vai para a cidade em busca de remédios logo pela manhã. Mas por causa da tempestade, os locais estão destruídos. E ao ver a farmácia, ela percebe a presença de saqueadores ali. Kate então tenta impedir que eles roubem o local. Mas Kate é surpreendida pelas costas com um golpe na cabeça que a faz desmaiar. Só que para sorte da Gavião, moradores da vizinhança cercam os bandidos e os impedem de fugir com os remédios e com os equipamentos da Gavião Arqueira. E como agradecimento por tentar impedir os ladrões, um casal de velhinhos, que eram os donos da farmácia, dão os remédios que Kate precisa. Assim, depois de todo o transtorno que os dois passaram durante a tempestade, Clint Barton e Kate Bishop voltam ao Brooklyn, onde os dois gaviões compartilham as suas histórias de sobrevivência e decidem que era hora de descansar. Isso até a volta da misteriosa mulher ruiva que o Gavião salvou na história anterior.
A garota surge na mansão dos Vingadores atrás de Clint Barton, onde ela o beija e diz que atirou num homem e precisa de ajuda. Só que a situação não poderia ser pior pro Gavião, porque quem presencia a cena é a Viúva Negra, a Arpia e a Mulher-Aranha, respectivamente a ex-namorada, a ex-esposa e a atual namorada. Tentando evitar uma bagunça ainda maior, Clint tira a mulher ruiva dali e a leva para o seu apartamento. Ali, Clint conta que tinha pensado nela, porque ele começou a receber de alguém anônimo quadrinhos sobre uma mulher ruiva. E a mulher então revela que foi ela quem mandou. Ela explica que atirou no seu ex-marido por autodefesa, e que ele trabalhava para a gangue do agasalho. E ela não pode ir para a polícia atrás de proteção, porque além de tudo, ela estaria violando a sua condicional. Ela também conta que no lugar que trabalhava tinha um cofre e que o conteúdo dele é a única coisa que a mantém viva. Mas ela não pode lhe contar exatamente o que é, mas precisa buscá-lo. E então, depois de um beijo, o Gavião Arqueiro então decide ajudá-la. Os dois vão para uma boate onde a ruiva misteriosa trabalhava. O plano é que o Gavião cause uma confusão enquanto a mulher rouba o pequeno cofre. Assim, Clint começa na portaria, derrubando o segurança e levando a briga para dentro da boate, onde membros da gangue do agasalho partem para cima dele. Enquanto isso, infiltrada, a mulher vai até os fundos da boate e encontra o cofre, mas ela é surpreendida pelo velho, que é o líder da gangue, e ele aponta uma arma para ela. Enquanto o velho a ameaça, ele diz que ela não deveria ter atirado no filho dele, o ex-marido dela, e agora ele vai se vingar. Mas a mulher diz que sabe que ele não vai matá-la, porque ele também precisa do que tem dentro do cofre. E antes que o clima piore, Clint Barton surge e nocauteia o idoso. Só que ao tentar sair do lugar, o Gavião Arqueiro é parado pela polícia. Ele tenta explicar que é um vingador, e o policial até o confunde com o Punho de Ferro. Mas mesmo assim, ele é algemado e a mulher foge enquanto a polícia fica focada em prender o Gavião. Clint passa a noite na cadeia e quando volta para casa, diz para a mulher que é capaz que ele seja expulso dos Vingadores por causa disso. O problema é que ela não dá muita importância para esse assunto e questiona se Clint leu os quadrinhos que ela enviou. E ele diz que sim. O problema é que não era para ele ter feito isso. A ordem das numerações dos quadrinhos revelavam a combinação do cofre. E depois de 3 tentativas erradas, o cofre se fecha permanentemente e destrói qualquer coisa que tenha dentro dele. Então tudo que eles passaram, tudo o que o Gavião Arqueiro passou, foi à toa. Assim, a garota simplesmente vai embora sem contar o que tinha naquele cofre. O problema maior é que longe dali, numa outra parte da cidade, os mafiosos de Nova York, liderados por Wilson Fisk, se reúnem porque o velho líder da gangue do agasalho diz que era a hora de matar o Gavião. E mesmo que alguns discordem em atacar um vingador, já que isso iria atrair atenção para os seus negócios, o velho até oferece receber uma fatia menor nos seus lucros para isso. Assim, todos os membros do grande grupo de criminosos aceitam que ele realize o serviço: matar Clint Barton. Mas antes disso, no dia que a garota ruiva foi procurar por Clint na mansão dos Vingadores, Viúva Negra, Arpia e Mulher-Aranha presenciaram a cena. E nenhuma ficou parada. Aliás, as 3 juntas foram até o apartamento de Kate Bishop. Elas queriam descobrir se Kate sabe mais sobre a mulher ruiva com quem Clint se envolveu. E falam que, como um vingador, ele não pode se juntar com uma possível assassina, já que ela admitiu que atirou em alguém. E então elas convencem a Gavião que lhes diga o atual endereço de Clint Barton. Ao mesmo tempo que elas saem dali, Kate sai em direção à casa de Clint, tentando chegar antes delas e até liga para ele no caminho, dizendo que as 3 estavam indo para lá. Só que na frente do prédio, Kate encontra membros da gangue do agasalho numa van e ela se distrai golpeando eles. Isso dá tempo da Mulher-Aranha, a Jessica Drew, chegar no apartamento antes dela.
Clint abre a porta e é surpreendido com 2 tapas da Mulher-Aranha. E ela então começa a brigar com ele por tê-la traído com aquela ruiva. E ela fala o quanto ele não se importa com ninguém, nem com ele mesmo, e que esse ciclo de autodestruição só vai deixá-lo triste e sozinho para sempre. Mas antes que a briga fique pior, Kate interrompe o assunto chegando no apartamento. E assim Jessica termina com Clint e vai embora. Kate tenta confortar Clint, dizendo que ser um mau namorado não faz dele automaticamente uma má pessoa. Mas o Gavião discorda e decide que vai passar o dia todo dormindo. Mas enquanto isso, a Viúva Negra investigava a garota ruiva e descobriu seu nome: Darlene Penelope Wright. Depois que a garota deixou a casa de Clint Barton, ela foi até a grande estação central. Mas Natasha estava ali e a perseguiu até mesmo pelos trilhos do trem com a intenção de interrogá-la. Quando a Viúva Negra a alcança então, ela pergunta para Penelope por que ela foi atrás do Gavião Arqueiro. E Penelope revela que não sabia quem Clint era até ser tarde demais. E agora, a vida dele estava em perigo. Enquanto isso, a Arpia agora vai até o apartamento de Clint, acordando um já triste e chateado Gavião Arqueiro. E ela lhe entrega alguns papéis. Ela também aproveita para perguntar por que tem uma van suspeita parada na frente do seu prédio. Era de novo a gangue do agasalho. E depois de deixar aqueles papéis com Clint por um momento, ela desce e ela própria dá uma surra naqueles 2 integrantes da gangue que ameaçavam o seu ex-marido. Assim, quando a Arpia volta para o apartamento, ela pega os documentos assinados e agora os 2 estão oficialmente divorciados. Desse jeito, naquela noite, Clint vai até o terraço e desabafa com o seu vizinho e amigo Grills sobre tudo que passou naquele dia conturbado. E o vizinho lhe pergunta o que ele vai fazer quanto a isso. Clint então diz que vai beber e ver filmes até dormir. Mas Grills diz que ele deveria dizer tudo o que ele sente para essa garota com quem ele discutiu. Ela é bastante especial e importante para ele. E ele deveria fazer nem que fosse uma carta. Então Clint concorda e diz que escrevendo uma carta ficaria muito mais simples. Então ele corre para o seu apartamento. Só que assim que Grills fica sozinho fazendo seu churrasco no terraço, ele é surpreendido por um desconhecido. Mas antes que ele consiga ver quem é, Grills leva um tiro na cabeça, dado por um homem misterioso, vestido de branco e com uma maquiagem de palhaço. Acontece que esse homem misterioso já tinha conhecido alguém ali: Kate Bishop. Esse homem participou naquela tarde de um evento beneficente dos Bishop, e inclusive ele e Kate conversaram e até flertaram. O seu nome é Casimir Kazimirzak, ou só Kazi. Ele vem de uma família circense da Europa, mas a tragédia chegou na sua vida quando ele viu seus pais serem mortos durante a guerra. Junto do seu melhor amigo Janek, ele fugiu para a América em busca de uma vida melhor. Mas depois de um acidente, uma explosão, Kazi perdeu seu melhor amigo e isso o enlouqueceu. E ele começou a matar pessoas sem motivo. Vendo que era bom nisso, ele começou a ser contratado por mafiosos. E assim, ele se torna um assassino de aluguel que pintava o seu rosto como uma maquiagem de circo. Ele era chamado de palhaço. Sem saber dessa história, Kate começa a flertar com ele e ela conta um pouco da história de Nova York e o quanto ela gosta daquela cidade. Até que no fim daquela noite, eles se despedem com um beijo. Assim, mais tarde, do lado de fora do prédio de Clint, Kazi começa a se preparar para o próximo trabalho e vê o momento que Kate Bishop chegou ali. Dentro do apartamento, ela tentou conversar com Clint, mas o mau humor do Gavião, causado por tudo que ele passou naquele dia com as garotas, faz com que ele grite com Kate sem motivo. E ela é a última pessoa com quem ele deveria agir assim. Então mais tarde, no terraço,
era sobre Kate que Clint estava falando com Grills. E quando ele sai dali para escrever uma carta pedindo desculpas para Kate por ter gritado com ela, Cassie aparece e mata Grills. Porque o palhaço estava ali, contratado pelo líder da gangue do agasalho para cumprir a sua missão de matar Clint Barton. Naquela noite, durante essa discussão de Clint e Kate, quem observou tudo foi o cachorro, o sortudo, o Pizza Dog. Durante a briga, o cachorro saiu do apartamento e andando pelos corredores, o pequeno cãozinho vizinho o encontra e o chama. Então os dois vão até o terraço, onde o sortudo descobre o corpo de Grills. O sortudo começa uma investigação seguindo o rastro do cheiro de quem atirou em Grills. Assim, o cachorro anda pela cidade, comendo restos de pizza, até que escuta um barulho de uma van conhecida. A van da gangue do agasalho. E inclusive, um dos membros era o seu antigo dono. Mas esse foi o homem que o chutou para o meio da rua. Então o sortudo corre dali assustado e volta para casa. No outro dia, o sortudo vê a polícia interrogando Clint sobre o assassinato de Grills. Um tempo depois, ele vê a dupla de gaviões se arrumando para ir no funeral do falecido vizinho. Mas ele tem que ser um bom garoto e ficar de olho no apartamento. Assim, o sortudo fica praticamente como um cão de guarda na porta do prédio. Enquanto Clint e Kate estão no funeral, o sortudo percebe membros da gangue do agasalho subindo as escadas de incêndio até o terraço. Assim o cachorro sobe para investigar e vê os membros da gangue junto de Cassie na cena do crime. O sortudo avança na direção dos bandidos e o cachorro consegue morder Cassie e derrubar um dos membros do telhado, mas ele cai junto. Uma das vizinhas ouve aquilo e então pensa que foi o sortudo que causou a confusão e pede desculpas para Cassie e os membros da gangue, oferecendo um café e biscoitos sem saber que eram bandidos. O sortudo desperta ali, ainda meio zonzo, mas aproveita quando um dos bandidos abre a porta para poder correr para fora dali e descer as escadas até a saída, onde ali ele encontra o seu dono. Clint Barton estava de volta, vendo um tênis jogado ali na frente. O tênis de um dos membros da gangue do agasalho. E não entende nada. Então ele chama o sortudo para dentro de casa. Até que mais tarde, o sortudo desperta com gritos de Clint e Kate mais uma vez. A relação entre eles não estava bem. E Kate decide deixar o Gavião Arqueiro para trás e se mudar para Los Angeles. Só que quando ela se vai, o sortudo decide acompanhá-la. Assim, sortudo e Kate Bishop deixam Clint Barton sozinho e se mudam para o início de uma nova vida, agora na Califórnia. E é desse jeito que termina a história. Pequenos Acertos é a continuação da simplesmente melhor fase do Gavião Arqueiro nos quadrinhos. O roteiro mantém a alta qualidade, com um estilo único, fugindo da grandiosidade do universo Marvel e focando mais no dia a dia de Clint Barton, com foco nas interações, simplicidade e diversão, mais do que na ação em si. A arte e a colorização são fantásticas e casam perfeitamente aqui, mas assim como no arco anterior, a arte cai muito quando não é o David Aja desenhando. Agora, a narrativa, se antes já era um pouco confusa em questão de cronologia dos eventos, aqui ela extrapola. Então alguns podem gostar e outros não. Principalmente pelo grande vai e vem nas datas de uma página para outra, o que pode confundir até o leitor mais atento. Mas, por outro lado, é legal de encaixar esse grande quebra-cabeça de eventos. E a edição final, focada no Pizza Dog, o sortudo, é tão maravilhosa que inclusive recebeu um prêmio Eisner de melhor single issue em 2014. A partir daqui, a série muda um pouco e vai para dois lados. Clint Barton continua sua vida tentando não ser morto pela gangue do agasalho graças aos seus próprios erros, e tem encontros com o seu irmão e confrontos com Cassie, que o deixa surdo inclusive. Enquanto Kate Bishop se torna praticamente uma detetive particular em Los Angeles. Então esse momento aqui
pode ser considerado um tipo de encerramento momentâneo da parceria entre Gavião e Gavião Arqueiro. E assim como eu falei no arco anterior, essa é claramente uma das histórias que inspiraram a série Hawkeye, do Disney Plus. E como a interação entre os personagens é a melhor coisa do quadrinho, pelas falas e pelos momentos únicos, a leitura dessa HQ é altamente recomendada. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.